Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 1º de março de 2024, sexta-feira. Já se passaram 2 meses, né? E ainda não pagamos nem os impostos todos. Glória a Deus. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor, tá certo? Ontem eu falei sobre a oração eficaz, que ela nos traz vitória, e dei algumas orientações sobre uma oração eficaz, de acordo com o Pai Nosso, Mateus 6, de 9 a 13. Hoje eu quero trazer uma bênção de Deus para a tua vida também. O texto também é Mateus 6, o versículo 14 e 15, que eu entendo que é a continuação do Pai Nosso. Nós deveríamos orar o Pai Nosso até o versículo 15, porque é o Pai Nosso completo, tá certo? Mas vamos aqui a Mateus 6, 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? É o contexto do Pai Nosso. Jesus está nos ensinando a orar. Daí uma oração modelo, é a continuação aí do Pai Nosso, que eu já disse a você que nós deveríamos orar ele completo. Mas vamos aqui ao texto, tá certo? Começa dizendo no versículo 14: Porém, se perdoardes aos homens as suas ofensas. Ora, isso aqui é uma condição muito graciosa da palavra de Deus. É muito interessante como Deus é diferente do pensamento humano, tá certo? Ele coloca aqui uma condição de que quem é ofendido é que deve liberar o perdão. Que coisa graciosa, né? Assim, isso é muito lindo. Se a gente perceber isso, quando você é ofendido, você é quem deve liberar o perdão. Isso é uma condição especial de Deus para nós. É muito lindo isso, tá certo? Fui ofendido. A minha condição é de liberar perdão a quem me ofende, tá certo? O princípio é fácil entender. Entenda isso assim: a humanidade, ela ofendeu a Deus lá no Éden. Toda a humanidade ofendeu a Deus. E Deus, através de Cristo, traz o perdão para a humanidade. É só crer nele, você estará perdoado, tá certo? Então é nesse princípio que Deus olha. Assim como eu perdoei, você agora tem que perdoar também. Isso é um princípio muito gracioso de Deus, tá certo? Porque Deus nos perdoou na cruz pelo sacrifício de Cristo, e quem crer nele também está perdoado. Isso é um princípio. Nós devemos perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem. Amém? E a consequência vai dizer: também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ora, o nosso perdão a quem nos ofendeu, isso atrai o perdão de Deus para nós. Isso é gracioso. Amém? Entenda isso, pense nisso. Entenda isso para a sua vida. Perdoarmos a quem nos ofendeu, a consequência é atrairmos o perdão de Deus para nossas ofensas. Entenda, Ele nos perdoa na cruz do Calvário, é o sacrifício. Quando se crê nele, estamos perdoados. Mas essa ofensa diária que somos ofendidos, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, porque isso, consequentemente, atrai o perdão de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos à parte B do versículo, que vai dizer, aliás, o versículo 15, que vai dizer assim: Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, ora, é uma condição também no sentido contrário. Se não perdoardes, tá certo? Atente para essa condição, para essa expressão que está dizendo: se, porém, não perdoardes. Portanto, aí está a importância de sabermos isso, de que quem é prejudicado por alguém, ele tem, assim, tem o dever de perdoar. Amém? Quem ofende tem o direito de pedir perdão. Quando você ofende alguém, se você tem uma compreensão, se você tem um bom senso, você tem esse direito de pedir perdão. Olha, me desculpe, me perdoe, não foi assim, eu realmente me ofendi. Isso é um direito de quem ofende. Agora, irmãos e amados, para quem é ofendido, é um dever perdoar. Amém? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, é um dever nosso. Se formos ofendidos, é um dever perdoar as ofensas de quem nos ofende, tá certo?
E assim, eu vou dizer que é uma obrigação mesmo de quem é ofendido perdoar. E quem ofendeu, se tem entendimento, vai ter esse direito de pedir perdão, de se desculpar, reconhecer. Isso é muito interessante, tá certo? Porque a consequência dos que não perdoam vai ser isso. Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma consequência também. Portanto, liberar perdão para quem nos ofende é nosso dever. E a consequência desse nosso dever é que nós vamos atrair o perdão de Deus para nós. Isso é muito gracioso. Amém? Deus é maravilhoso, mas Ele nos coloca condições, isso é uma condição muito graciosa, de perdoarmos aqueles quem nos ofende, tá certo? Coisa difícil essa, né não? Perdoar quem nos ofende, mas foi o que Cristo fez por mim e por você. Nós ofendemos a Deus pelo nosso pecado. Aí Deus nos perdoa, então Ele nos dá essa condição também, para quando nós formos ofendidos, nós devemos liberar perdão, porque consequentemente vamos atrair o perdão de Deus para nós, tá certo? Assim, o ato de perdoar não é apenas uma virtude aí altruísta, não. Ele vai nos dar assim, uma condição de cuidar das nossas próprias emoções. Ser altruísta é estar disposto a ouvir o outro, a aconselhar, a compartilhar conhecimento, mas o perdão ele vai estar muito acima. O perdão ele vai fazer bem a nós quando nós liberamos perdão. Amém? Está com raiva de alguém hoje? Libere perdão, mesmo que ele não tome conhecimento. Mande um zap aí para ele dizer assim: eu te perdoo em nome de Jesus, você está perdoado. Você vai fazer bem a você quando você perdoa. Amém? Portanto, estou lhe dando essa orientação a partir desse texto que é muito, muito gracioso. Uma pessoa cheia de ódio, ela vai fazer mal a si. A Bíblia diz que quando nós nos iramos, ficamos assim com essa raiva daí odiosa em nós, vai enfraquecer os nossos ossos. A Bíblia diz ossos porque na realidade vai enfraquecer a alma, vai enfraquecer o espírito. Você vai ficar aí abatido, encasmurrado, cabisbaixo, zangado, cheio de ódio. Portanto, liberar perdão traz bem, traz favor de Deus, faz bem a nossa alma, faz bem a nós mesmos. Nós vamos ficar de bem com a vida, porque nós vamos atrair, consequentemente, o perdão de Deus. Amém? Eu sei que é difícil, amados, mas é necessário, é fundamental. Perdoar um irmão na igreja, perdoar um pastor que lhe tratou mal, tá certo? Porque o pastor ele deve estar sempre disposto a perdoar, mas assim, liberar perdão vai lhe fazer bem, vai nos fazer bem, vai trazer, assim, bênção para nossas emoções, tá certo? Eu quero ler um texto que está em Mateus também, capítulo 5, versículo 44, que diz assim, Jesus dizendo, diz assim, Mateus 5, 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O texto está falando de amar, mas só ama quem perdoa. Se não perdoar, não tem amor. Tá certo? Assim, amar as pessoas, perdoar os que estão errados. E deixa eu lhe fazer essa afirmação. Perdoar alguém não significa dizer que você está concordando com o erro, não. Nós não perdoamos, quando nós perdoamos, nós não estamos concordando com o erro, nós estamos perdoando. Quando Jesus nos perdoou, Ele não estava concordando com o nosso erro, não. Entretanto, Ele nos deu perdão. Quando entendemos, vamos deixar os erros, tá certo? Mas perdoar não é concordar com o erro. Ele é simplesmente uma demonstração de desejar, não desejar o mal a alguém. Isso é perdão. Não querer o mal de ninguém. Pode estar todo errado, pode estar perdido. Nosso governo é um pervertido, serve ao diabo, está perdido aí, levando a nação para um buraco, mas nós devemos perdoá-lo como ser humano. O que ele está fazendo é mal, mas ele como pessoa, nós devemos lançar uma palavra de perdão sobre ele, tá certo? Para que a gente não fique mal, amém? Portanto, não concordamos com aquilo que é errado, não concordamos com aquilo que é pervertido, não concordamos com aquilo que perverte a moral, que perverte os costumes que são normais, morais, que está aí, tá certo? Mas nós lançamos perdão sobre os que fazem isso, para que nós estejamos bem. Amém, meu irmão? Não é fácil, tá certo? Perdoar quem nos ofende, mas isso é um dever nosso. Amém? Deus te abençoe, te dê graça. Se você estiver aí com o coração cheio de ódio, é fácil livrar-se disso.
perdoe a quem lhe ofendeu. E você vai ver a graça que é assim de Deus na tua vida, porque você vai ter alívio na sua alma. Isso vai fazer bem a você mesmo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom dia. Hoje é sexta-feira, não entre o sábado amargurado, não. Libere uma palavra de perdão para aqueles que estão te ofendendo ou porventura tenham te ofendido. Amém? O Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém. Estou convidando você a orarmos pela nossa pátria, tá certo? A orarmos aí para que Deus esteja abençoando a nossa nação em nome de Jesus. Amém.